Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje a gente conversa com o vereador de Belo Horizonte, Irlan Melo, do PSD. Bom dia, vereador. É um prazer falar com o senhor mais uma vez aqui na Rádio Super. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos amigos aí da Rádio Super. Vereador, nós começamos a semana, ontem, já com mais uma investigação na Câmara Municipal por suspeita de rachadinha, uma investigação no gabinete do vereador Léo Burguês. E muitos vereadores optaram pelo silêncio. O senhor foi um dos poucos que decidiu manifestar, que decidiu conversar com a imprensa. Por que desse silêncio dos seus colegas? Bom, Thalita, eu não tenho como falar por eles. O que eu percebo é que a nossa sociedade, cada dia mais, requer transparência do agente público, né? É um princípio, inclusive, constitucional. E eu percebo também que nós estamos vivendo uma nova fase na política, onde determinadas práticas que aconteciam, e quando eu digo isso, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor em relação ao ocorrido, até porque não tenho conhecimento específico dos fatos e não consegui ainda falar com o vereador Léo Burguês, mas a sociedade exige que estas velhas práticas que todos sabem que ocorriam na política não ocorram mais. Então, vamos continuar esse processo, de purificação da política, porque é necessário que as pessoas que queiram ingressar na vida pública tenham muito cuidado em relação ao erário público, aos bens públicos e principalmente em relação à moralidade pública. Ô vereador, o senhor acha que escândalos como esses que têm ocorrido na Câmara Municipal, no caso de rachadinha já é o terceiro registro, nós tivemos também operação policial na Câmara na semana passada, investigando um homicídio e uma operação que foi ao gabinete de um vereador também, enfim, todos esses fatos que a gente tem relatado, o senhor acha que isso prejudica a imagem do legislativo? Para além disso, num ano eleitoral principalmente, a imagem do legislativo fica manchada? Eu creio que há uma generalização constante em relação à população de maneira geral. Infelizmente, alguns órgãos de imprensa também sempre generalizam, porque em todas as áreas nós temos pessoas comprometidas. Nós temos bons políticos, maus políticos, nós temos bons advogados, maus advogados, mas no momento, por exemplo, pré-eleitoral, onde tudo que aquele agente público que está no exercício do cargo, quando faz algo, a população imediatamente já diz que é por conta do ano eleitoral, aí aconteceu um escândalo, com certeza a imagem ela é afetada. Agora, aquelas pessoas que acompanham o trabalho daquele agente público que votou, elas com certeza estão sabendo quem é quem e separar o joio do trigo, o que não é fácil. Quando o senhor disse que alguns órgãos de imprensa, enfim, generalizam, ou que... O que seria? Explica pra gente, por favor, vereador. Thalita, é o seguinte, por exemplo, quando acontece um fato como aconteceu ontem, e qualquer órgão de imprensa diz que, por exemplo, principalmente quando são questões de opinião, rodas de conversa, e aí um jornalista diz assim, que a Câmara Municipal, ela, mais uma vez, ela tem escândalos, e ela não especifica quem é que está participando disso, ou quando as pessoas dizem, os políticos não prestam, e não faz nenhuma distinção, isso é uma forma de generalização. Infelizmente, não contribui para a democracia. Existem os maus e esses maus têm que ser extirpados da política. Inclusive, de forma inédita, na cidade de Belo Horizonte, essa legislatura cassou 2 vereadores e um terceiro quase também perdeu o seu mandato. Nós não teremos nenhuma dificuldade em abrir um novo procedimento caso esse pedido chegue à Câmara também para se investigar. O que não pode é colocar todo mundo no mesmo balaio e achar que todos são iguais, porque não existe isso. O vereador, até para continuar falando com o senhor a respeito desse assunto, o senhor lembrou bem aí que ainda é uma investigação, que está ocorrendo com
com o vereador Léo Burguês, mas claro, existe o indício e a gente tem o registro de outras vezes em que a rachadinha teria ocorrido na Câmara. E nós sabemos que é uma prática que existe também há algum tempo nos legislativos, não é prática só da Câmara Municipal de Belo Horizonte, não é prática, o senhor lembrou bem, de todos os vereadores, a gente reconhece isso também, e inclusive quando fala aqui na Rádio Super, quando faz críticas na Rádio Super, a gente sempre fala que há exceções do legislativo belo-horizontino, mas tá na hora de pensar num mecanismo para tentar coibir essas rachadinhas e o senhor teria em mente o que seria, por exemplo, um mecanismo para coibir esse tipo de ação? Rodrigo, o legislativo, de forma geral, ele é bem acompanhado de duas perspectivas. A primeira é o portal da transparência, onde qualquer cidadão tem acesso a todos os gastos que são efetivados pelos políticos, pelos vereadores. E a segunda é o Ministério Público, que tem um acompanhamento, inclusive, com várias orientações. Para você ter uma ideia, o Ministério Público ainda está fazendo levantamentos em relação à administração anterior. E quando se faz esse tipo de levantamento, muitas vezes é difícil comprovar, porque não é um ato isolado. Quando se fala da famosa rachadinha, nós temos os dois lados, né? Tem a pessoa que solicita, mas tem aquele que se submete. E muitas vezes, para se ter a comprovação do crime, há necessidade da denúncia. Então, nós temos a questão do sigilo fiscal, que interfere também. O que eu entendo que seria o mais importante é cada um dos cidadãos, antes de escolher o seu agente público, que ele faça uma análise em relação à vida desta pessoa e, a partir daí, tome a sua decisão, para que evitemos essas circunstâncias que, infelizmente, acontecem, mas, repito, nessa legislatura, isso não ficou debaixo do tapete, o que é positivo, na minha opinião. Estamos há alguns meses já da eleição, o vereador, e o partido do senhor, o PSD, recebeu diversos vereadores neste ano e vai ter uma bancada reduzida na Câmara Municipal de BH, inclusive com uma disputa interna pelas cadeiras aí no Legislativo. Como é que estão essas conversas? Como é que está essa decisão entre vocês? Thalita, pela última reforma política, a tendência é que mais e mais esse tipo de circunstância aconteça, uma vez que você tem vários partidos, não existe mais a possibilidade de coligação para o proporcional, então os partidos tendem a ficar mais fortes. Eu creio que esse, inclusive, é um dos objetivos da reforma política. Internamente, os vereadores, cada um tem feito o seu trabalho, cada um tem buscado aqueles que são pré-candidatos, né? Estão angariando os apoios necessários e, na hora das urnas, é o que a gente vai ver o que irá acontecer. De uma forma ou de outra, é importante destacar que o PSD será a maior bancada da Câmara Municipal. Até porque tem o prefeito Alexandre Calil, inclusive, que é favorito e, claro, um candidato competitivo à prefeitura estimula muito também que uma bancada grande seja formada no Legislativo. Por falar, vereador, no prefeito Alexandre Calil, nós temos visto e ouvido pré-candidatos à prefeitura de Belo Horizonte que querem concorrer com o atual prefeito fazerem muitas críticas à atuação dele nesse período de pandemia. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, enquanto vereador, enquanto alguém que está acompanhando de perto esse cenário, essa cena política da cidade. Como é que o senhor avalia a postura do prefeito e da prefeitura até aqui? As maiores críticas são com relação à falta de diálogo, à questão do fechamento durante muito tempo do comércio em Belo Horizonte, enfim, o senhor sabe do que é falado, né? Como é que o senhor tem avaliado isso? Olha, Rodrigo e ouvintes, qualquer pessoa que dissesse há 6 meses atrás, no mês de março, que tinha uma fórmula mágica para resolver essa situação que o mundo está enfrentando, estaria mentindo, porque ninguém sabia como agir, ninguém sabia como resolver a situação que foi posta. Os países que já enfrentaram o que nós enfrentamos estão tendo uma segunda onda. Todos nós estamos aguardando ansiosamente a vacina, porque seria o único meio seguro e eficaz para, com certeza, controlar a pandemia. O prefeito se cercou de um grupo de especialistas, pessoas que têm um renome não somente na nossa cidade e estado, mas no país,
e começou um processo de fechamento e também de atendimento a algumas normas para se evitar o contágio. O que eu posso dizer é que, claro, tenho algumas críticas, como, por exemplo, na questão da educação. Eu creio que nós poderíamos ter avançado um pouco mais, poderíamos ter tido algum tipo de atuação mais próxima em relação aos pais e aos alunos, porque nesse tempo aí nós não tivemos realmente uma efetividade na questão para a educação, mas, por outro lado, também, se compararmos Belo Horizonte com as outras capitais, o número de mortos é um número, claro, qualquer número é um número excessivo, mas comparado com as outras capitais, nós temos um número muito inferior àqueles que fizeram uma abertura mais rápida, aqueles que flexibilizaram mais rápido. Então, entre o CPF e o CNPJ, eu creio que o prefeito fez uma escolha correta pelo CPF. E agora, a prefeitura tem já previsto uma série de ações para tentar fomentar a economia novamente. Em relação à falta de diálogo, a Câmara Municipal fez uma comissão específica sobre esse assunto, tivemos audiências públicas, nós tivemos vários setores que procuraram individualmente os vereadores e as bancadas, todos esses anseios foram levados ao prefeito, ele se reuniu várias vezes com muitos representantes de diversos segmentos e com os vereadores. Então, na verdade, muitas pessoas não estão satisfeitas com as circunstâncias, mas o inimigo é o vírus, o inimigo é essa peste que está sobre o mundo, e não aqueles que estão tentando resolver. Como disse no início, ninguém tinha uma bola de cristal para saber como agir de forma correta. Todos acertaram, todos erraram. Alguns menos, outros mais. Eu creio que o prefeito de Belo Horizonte acertou muito mais do que errou. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro, são perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, vereador? Combinado, vamos lá. Para começar, prefeito Alexandre Calil na pandemia. Tem agido de forma consciente e baseado na ciência. O futuro pós-pandemia. Eu creio que nós nunca mais seremos os mesmos. E eu espero que não somente a nossa cidade, mas a humanidade mude para melhor. Flexibilização do comércio. Necessária, urgente, nós estamos começando e eu espero que ela não pare, que ela prossiga com responsabilidade de todos os lados. Disputa por nova vaga na Câmara, como vai ser? Será uma disputa totalmente nova. Essa eleição é uma eleição que não tem parâmetros e eu espero que a população faça as melhores escolhas. Governador Romeu Zema. O governador Romeu Zema vem fazendo um trabalho de recuperação do Estado e tem conseguido êxito em várias áreas e tem agora um grande desafio, que é a questão da reforma da Previdência. As rachadinhas. Uma prática espúria e que deve ser abolida de forma plena de qualquer gabinete, de qualquer agente público que, na verdade, deveria estar defendendo a população e não se utilizando do erário público em proveito próprio. Vereador de Belo Horizonte, Irlan Melo, do PSD, foi o nosso convidado de hoje aqui do Café com Política. Obrigada, vereador. Obrigado, Thalita. Obrigado, Rodrigo. Parabéns pelo trabalho.